Vamos falar sobre sertralina, o remédio que te mata e depois te salva. Talvez eu seja um pouquinho dependente, né? Talvez só, né? Mas é isso aí, é a vida. Eu vou contar pra vocês a minha experiência com esse medicamento. Gente, deixando claro que eu tenho vários, porque alguns tá vazio, viu? Senão vocês vão pensar que eu tô contrabandeando, mas não, viu? Porque alguns estão vazios e outros eu comprei recentemente. Vamos lá, agora a minha experiência com sertralina, porque eu comecei dizendo remédio que te mata e depois te salva. É uma ironia, tá, gente? Porque assim, o efeito colateral desse remédio, quando você começa a tomar, ele é terrível. Por que é terrível? Porque aumenta a sua depressão, aumenta a sua ansiedade e aumenta a sua síndrome do pânico. Assim, ele dá um boom, tipo assim, aumenta tudo pra depois melhorar. Então, assim, eu pensei que eu ia ficar doida, eu pensei que realmente eu ia morrer. Porque assim, eu já tenho ansiedade generalizada. E quando eu comecei a tomar esse medicamento, no segundo, no terceiro dia, minha ansiedade, assim, melhorou não, piorou num nível que eu pensei que eu ia ficar ou louca ou que eu ia pro hospital. Por quê? Porque assim, a minha ansiedade, ela é muito física. Eu senti dores no braço, senti dor de cabeça, estômago. E eu tenho síndrome do pânico, que eu fico tonta às vezes, ou com sensação de morte. E aí eu vinha bem. E aí, o que foi que aconteceu? Eu tomava esse remédio durante o período. Aí ele acabou e aí não tinha consulta pro psiquiatra. Aí eu fiquei um mês sem tomar. Aí nisso que eu fiquei um mês sem tomar, quando eu voltei pro psiquiatra, eu falei, doutor, eu tô melhor, então não preciso mais tomar, né? Coitada. Ele falou, não, você não pode parar, você vai continuar. Ele passou de novo. E aí, como eu tava um mês sem tomar, aí eu voltei. E eu tava bem, como eu tinha falado. Aí quando eu voltei, aí como o corpo já estava desacostumado, aí eu voltei e veio com sintomas colaterais. E aí minha ansiedade voltou com tudo, sendo que eu estava bem. E eu pensei que eu ia morrer, mas era o medicamento. E aí, por que eu pensei que eu ia morrer? Porque, como eu falei, eu estava ótima, eu estava bem. Eu pensei que eu estava curada da depressão, da ansiedade. E aí, no primeiro dia que eu tomei, me deu uma dor de barriga enorme, uma diarreia. Aí eu pensei, pronto, eu tô infartando. Aí me deu uma dor forte no braço esquerdo. Aí eu pensei que era infarto ou derrame, alguma coisa, AVC, a mesma coisa, né? E aí começou a me dar dor de cabeça, o dia todo com dor de cabeça. Era uma dor de cabeça muito forte, como se tivesse alguma coisa assim prendendo a minha cabeça, não sei, uma sensação de peso assim, ou então alguém sentado em cima da minha cabeça que tava assim pesando. E aí eu comecei a sentir tontura, eu via o meu quarto rodando, aí eu passei o dia todo deitado na cama, porque se eu se levantasse, eu sentia ânsia de vômito e sentia tontura. E aí eu passei um dia, 2 dias assim. Aí no quarto dia me deu uma vontade de vomitar tão grande e vertigem que eu tive que correr, eu tava na cozinha, tive que correr pro meu quarto, e eu pensei que eu tava desmaiando. Eu vi a hora de dizer, mãe, vamos pro hospital, porque eu não tô bem, eu acho que eu tô morrendo. Porque a gente tem ansiedade, a gente só pensa no pior, né? E aí eu não sabia que era efeito colateral do remédio. Porque as outras vezes que eu tomava ele, eu não tinha sentido efeito colateral. Eu acho que é porque eu já estava tanto em crise, já vinha tanto em crise, né, que eu acho que eu não senti o efeito colateral quando eu tomei antes. E agora, como eu estava bem, eu acabei sentindo. E eu não sabia que era do remédio, porque como eu falei, que eu nunca tinha sentido os efeitos colaterais, eu pensei que realmente estava acontecendo alguma coisa com minha saúde física. Até que eu comecei a dizer à minha mãe, mãe, eu acho que é o remédio, porque eu vinha bem, eu voltei a tomar e fiquei pior. Aí eu comecei a pesquisar pessoas que tomam sertralina e comecei a ver vídeos de pessoas que passaram pelas mesmas coisas que eu estava passando. E quando eu entrava no comentário, era todo mundo reclamando de ânsia, de vômito, de diarreia, de sensação de morte, de sensação de enlouquecer, dor no braço. Tudo que eu tava passando, todo mundo que começou a tomar sertralina também tava passando por isso. Aí eu entendi que era o remédio. E aí me deu vontade de entrar em contato com um psiquiatra, mandar mensagem pra ele, dizendo que eu ia trocar de remédio. Eu realmente vi que eu não estava aguentando de tantos sintomas, porque assim, gente, foi uma semana com dor de cabeça. Era tanta dor de cabeça, eu cheguei a tomar um dia 4 Neosaldina por dia e não passava, não tinha remédio que passasse a dor de cabeça. Eu dormia, acordava 2 horas, 3 horas da manhã com dor de cabeça. Eu dormia e acordava com dor de cabeça durante uma semana. Então, assim, eu achei que realmente estava acontecendo alguma coisa com minha saúde física, mas era só o efeito colateral do remédio. E eu falei, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Só que aí todo mundo falando, depois de 15 dias passa, é só dias de glória, tudo passa. Aí eu tentei aguentar o máximo possível. Quando foi depois de 15 dias, aí os sintomas foram embora, a ansiedade foi embora e tudo foi embora e agora eu estou bem.
Então, tem muita gente que realmente não aguenta os efeitos colaterais e desistem. Eu vi muita gente nos relatos que eu assisti, nos comentários, falando que não aguentou e desistiu. Então, por isso que assim eu falei, mata e depois salva, porque realmente é um susto muito grande. Eu acho que pra pessoa começar a tomar sertralina, eu acho que ela tem que estar de férias, sem trabalhar e sem estudar. E ficar só deitada em casa, porque assim, você começar a tomar sertralina e você trabalhar, você, sei lá, passar mal no trabalho, passar mal na faculdade, é muito difícil. E ainda bem que o psiquiatra passou realmente de novo, porque agora eu vou começar a estudar e vou ter uma rotina de estudo. Então, era capaz da minha ansiedade e depressão realmente voltar. E agora, medicada, né? Eu tô mais tranquila porque eu sei que eu tô estável. E é isso. Mas, assim, quando os efeitos colaterais passam, assim, é maravilhoso. Porque eu não passo mais mal, eu não sinto mais tristeza. Tem também essa parte ruim, que, tipo assim, eu não choro. Eu não choro. Eu não sinto mais tristeza. Apesar de às vezes sentir tristeza de alguma coisa, eu não consigo chorar, eu não consigo expressar a emoção. Por exemplo, teve um parente meu esses dias não, um mês atrás que faleceu. E aí minha família ficou triste e tal, eu também sim, fiquei triste, só que tipo, eu não conseguia sentir. Eu não conseguia chorar. Eu via todo mundo triste e eu, tá, ele morreu. Que pena. Mas tipo, não consigo chorar. Aí teve sim momentos aqui em casa, momentos de família, que aconteceram coisas que, assim, era motivo de eu chorar e, tipo, eu tava de boa, sabe, de boa, como se tivesse acontecendo nada. E, pra não dizer, quando eu chorei no dia que eu fui me inscrever no FIES, que eu fui entregar os documentos, e aí aconteceu uma coisa de erro de documento, e eu pensei que eu fosse perder a minha vaga, e nesse dia eu chorei, eu saí de lá chorando da Unite. Mas aí cheguei em casa, tomei uma alprazolam, me acalmei, depois passou e hoje eu tô bem. E é isso, me contem como foi a experiência de vocês tomando sertralina, quem toma. E essa foi a minha experiência. E hoje só são um dia de glórias. E quem tiver depressão, eu aconselho muito tomar, porque alivia bastante os sintomas da tristeza, os sintomas da vontade de chorar, aquela sensação de que alguma coisa vai acontecer o tempo todo. Melhora muito, assim, a vida começa a brilhar, a ter luz, quando começa a fazer efeito. E é isso, tchau!